galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos entrar no capítulo 3 e vamos começar a estudar figuras geométricas, né? Então, dessa primeira parte, o que é importante a gente saber? Que eu posso chamar figuras geométricas de sólidos geométricos, tá? E que esses sólidos, essas figuras geométricas, elas se classificam em dois grandes grupos. Quem são esses grupos? O primeiro é o grupo dos poliedros. Vamos ver quem são eles. São os sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por partes planas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, uma pirâmide, e aqui eu tenho um exemplo, um cubo, tá? Quando eu falo de poliedros, né, eu estou falando de figuras que apresentam faces, né? Faces, apresentam vértices e apresentam arestas. Vamos ver quem que são esses caras aqui, o que é face, o que é vértice, o que é aresta, né? Vamos ver já isso, tá, galera? A gente tem aqui, ó, então, face, vértice, aresta, eu chamo de elementos do poliedro, tá? Aí eu tenho também a segunda classificação, o segundo grupo de sólidos geométricos. Quem são esses caras? São os não poliedros, tá? Então, quando eu tenho pelo menos uma parte da superfície do sólido geométrico, né, que é arredondada. Então, por exemplo, uma esfera, um cilindro, então eu tenho a face dele arredondada, um cone, né, é arredondado, a meia esfera, ela é arredondada. Então, no caso dos não poliedros, são aqueles que, né, eles possuem somente faces esféricas, eles não possuem faces arredondadas, tá? Então, são esses dois grandes grupos, os poliedros e os não poliedros. Aí, a gente viu que os poliedros, né, eles têm o quê? Elementos que eu preciso saber quem são esses elementos do poliedro. Vamos ver aqui nesta explicação aumentada, ó. Então, eu tenho aqui um poliedro, tá? Esse poliedro, ele tem os elementos que a gente tinha comentado, ele tem vértice, ele tem face e ele tem arestas. O que é vértice? Vamos ver aqui, ó. São as quinas, o encontro das arestas, né? O que é face? É a superfície plana do poliedro. O que são arestas? O encontro de duas faces. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um poliedro, né? Então, vamos ver quem são os vértices. Ele não fala que os vértices são as quinas, né? O encontro de duas arestas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice, ó, uma quina, 2, 3, 4. Aqui desse outro lado, ó, 5, 6, 7, 8 vértices, né? 8 encontros de quem? De arestas. O que são arestas? Se eu pensar num cubo, eu tenho vários lados, várias faces, né? Então, essa linha aqui que liga este vértice a este vértice é uma aresta. Por quê? Porque ela tá ligando a parte de cima do meu cubo com a lateral. Esta linha que eu pintei de amarelo é outra aresta. Por quê? Porque ela tá ligando essa parte de cima com essa parte da frente do meu cubo, né? Então, toda a linha que une cada vértice, ela é uma aresta. Por quê? Porque ela liga o quê? Duas faces de um poliedro, tá? Aí a gente tem as faces. O que são as faces? As partes que eu vejo, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma em cima, duas aqui na frente. Se eu pensar nele lá embaixo, eu tenho 3, 4, 5, não é isso? 6 com a do fundo. Numa figura, quando eu represento uma figura, né? Uma figura, uma forma geométrica, que eu faço ela numa
numa visão tridimensional, onde eu mostro os 3 lados da minha figura, a parte do fundo eu vou representar por pontilhados, tá? Então, tudo que tá pontilhado aqui, ó, é a parte de trás da minha figura, tá certo? Então, no caso dessa figura, deste poliedro, eu tenho 6 faces, uma em cima, outra lá embaixo. Uma aqui na frente, outra atrás. Uma de um lado, outra do outro. Tenho 12 arestas, né? E tenho o quê? 8 vértices, tá? Isso é muito importante saber. Por quê? Porque vocês vão ter exercícios onde vocês vão ter que contar o número de vértices, o número de arestas e o número de faces, tá certo? Então é isso, galera. Bons estudos!